Porcaria! Disse o francês bobalhão do Carrefour sobre a nossa carne. Ao que o agronegócio junto ao governo disse. Disse! Ruim é? Fica-se então aí pra largar a mão do seu otário, causando um climão global, ao qual o francês otário reagiu dizendo: Não, é só brincadeira, carne brasileira muito bom, pode me vender. A mudança no clima eles sempre reagem, né? Isso mostrou que com organização e um pouco de firmeza, é possível ao Brasil impor algum respeito internacionalmente. Mas por que em outras oportunidades nós não fizemos isso? O que o Brasil ganha agindo de maneira tão submissa e subserviente? E o que você ganha quando acontece o contrário? Para discutir esses e outros assuntos relacionados, chamamos aqui o notório getulista Carlos de Freitas. Viva a Revolução! O melhor amigo do João Goulart, Felipe Trielli. Olá! A camareira do Carlos Prestes, Arthur Machado. E o bartender do Jânio Quadros, Luigi Marnoto. Além de mim, é claro, que sonho em ser catequista do Aldo Rebelo. Então eu vou pro pau, velho. A gente às vezes tá mal. Para de ser chato! A nossa indisciplina. Agora que a gente vai virar eurasiano. Então, meus amigos, esse negócio aí deu pano pra manga, né? Deu. Pra quem não sabe o que aconteceu, que tá aí desinformado pelos desinformantes, basicamente o CEO lá do Carrefour Global disse em público que não compraria mais carne do Brasil. Bom par. Exatamente. Bom par. Porque a carne do Brasil não atende aos padrões de qualidade europeia. Isso vem num contexto em que em toda oportunidade que tinha a Europa, e em especial a França, sentava a chibata no Brasil por conta de questões de padrão ambiental. E aí, beleza, né? Uma coisa que é importante ressaltar é que nessa confusão, que ficou mal explicado, é que as vendas do agro para o Carrefour em específico não representavam... É uma quantidade muito pequena. Tipo 0,0002. Tipo. Exato. E a reação se deu não porque isso daria um prejuízo enorme, mas por conta do dano reputacional no discurso público. Porque o que ele não diz só da questão ambiental, ele desconfia das questões sanitárias, né? Desconfia da limpeza do nosso agro. Falou latinho sujo. Deixou os caras pistola, né, meu? Com toda a razão. E logo vindo de um cara que, no país que ninguém toma banho. Pra falar de limpeza. Eu tava com essa piada no gatilho, mas... O gado lá é mais limpo que o francês. É que aqui a gente lava, lá eles só jogam perfume. Aí o cheiro não fica, né? Cadê o perfuminho do boi? Mas é isso, não significava... O pior foi realmente falar que a nossa carne não tem qualidade. O que é, obviamente. E o receio do pessoal do agro, com toda a razão, é que isso se espalhasse como narrativa para a União Europeia. Né? Exatamente. O pessoal começa a acreditar que a nossa carne realmente não... O que é ridículo, na verdade, né? Porque assim, os nossos cuidados, tanto ambientais quanto sanitários, são assim, muito rígidos, né? São muito... E internacionalmente conhecido como bom Tanto manejo. É que, até onde eu sei, eu lembro que tinha uma conversa, não sei se isso é verdade ainda, que alguns fast foods que têm cadeia internacional têm qualidade de carne melhor aqui do que nos Estados Unidos, porque aqui, normalmente, a gente adota um padrão parecido com o da União Europeia, etc. Então é mentira, o agro se organizou para reagir, o governo, surpreendentemente, entrou na briga para defender o agro brasileiro, o que não é uma coisa que a gente espera de qualquer governo do Brasil, e ainda mais desse, né? Sim, que é amiguinho do Macron ali. Exato. Além de viver atacando o agro, né? Exato. O Lula falou que o agro era fascista. E tá com o Boulos na linha sucessória, que é um sujeito que vive de dizer que como é que é? O agro não é pop, o agro mata. Então, exato. Diga aí, Arthur. Eu acho que esse papo do cara do Carrefour, ele tá na mesma linha do malandro lá da Danone, né? Que também fez
uma menção à nossa soja, e eu acho que tem uma dificuldade hoje, esses caras estão sendo cobrados por uma dificuldade grande na União Europeia de emplacar essas pautas ambientais, e principalmente como resultado dessa confusão aí da COP lá em Baku, né? Agora eu esqueci, cara. Azerbaijão? Azerbaijão. Sim. Em Azerbaijão. No Azerbaijão. E o motivo é o seguinte, cara, que eles houve uma revolta, né, boa no sentido do sul global, digamos assim, dizendo o seguinte, cara, o que vocês estão fazendo aí de colocar essas pautas ambientais, elas são só políticas protecionistas que vão levar a mais miséria. E aí a turma começou a reclamar e etc. E a Europa tentou na marra, na parte política, implantar aquela fronteira de carbono, que é começar a cobrar um imposto de carbono de todos os países que importam para cá. Não estão conseguindo, então eu acho que eles estão usando os braços econômicos, sabe, para pressionar isso, usando o Carrefour, usando a Danone, para começar a dizer, olha, eu não vou comprar carne, e aí o pessoal falou, tá vendo, temos que tomar uma medida política, mas eu acho que é uma reação, na verdade, é uma dificuldade enorme que eles estão de fazer colar algumas dessas políticas ambientais aí protecionistas, entendeu? Arthur, você acha que então isso é uma ação conjunta, não foi um arrobo, um grito isolado do... Não, é estranho. Primeiro foi a Danone, né? Danone fez com o negócio da soja. E voltou atrás também, né? Voltou atrás, porque é pressão econômica. Eu acho que no final das contas o cara sente a pressão econômica, dizendo, se o Brasil parar de fato vender carne pra gente e começar a boicotar a operação brasileira, do Carrefour no caso, eu senti muito, porque claro, a operação do Carrefour no Brasil é muito relevante, né? E eles segunda, tentaram, né? Até teve gente... É a segunda, teve até gente na internet que falou assim, obviamente patrocinado pelo Carrefour, né? Que os caras que vêm na rede aí, não, isso não tem nada a ver, uma coisa é a França, outra coisa é o Brasil, aqui eles vão continuar vendendo, um papo de trouxa, né? Enfim, mas eu não tenho dúvida que foi orquestrado isso, que isso é um movimento, entendeu? E olha, se você olhar umas 2 ou 3 semanas atrás, na França, os agricultores fizeram outro protesto, tacando inclusive adubo de novo nas paredes e tal, nas cidades. Os caras fizeram mais um protesto. Então é uma forma de pular, né? De pular com isso. O que parece é que essa ação aí, essa atitude do Bompard era justamente dirigida aos agricultores que estavam fazendo os protestos. Tanto que ele manda uma carta para aquele sindicato lá, um conjunto de sindicatos, sei lá. Sim. Ele manda para o presidente dessa instituição falando que, olha, vou ajudar vocês parando de comprar carne do Brasil. Entendeu? Então eu acho que ele jogou para a plateia, jogou para várias plateias, né? Jogou pro pessoal do agro lá, jogou pro Macron, pro governo francês e de certa forma para a Agenda 2030, né? Sim, quer dizer, juntou um pacotão. Tentou agradar todo mundo. Exato. Só que ele, se lascou. Cara, se vocês olharem do ponto de vista estratégico, é o movimento mais estúpido possível, porque ele dá uma pisada num parceiro comercial que é muito importante e relevante para ele, no caso por conta da operação do Carrefour no Brasil. E esse parceiro comercial que é muito importante para ele, se deixá-lo não perde tanto assim. Sim. Então assim, é como cutucar o leão com a vara curta. E isso, o sujeito só se sente à vontade para fazer isso, imagino eu, porque o brasileiro nunca reage. Né? O Brasil sempre fica quieto. Mesmo na soja, não teve essa mesma reação. Eu nem lembro de grita. Quer dizer, teve uma manifestação. Foi mais popular do boicote, que... né? Teve alguma foi o boicote, que a Danone falou que não ia comprar mais soja do Brasil porque a gente desmata. Aquela coisa. Que legal. Sendo que é o país que mais protege no mundo. Pois exato. Eu acho que tem então, só para acabar. E aí teve uma manifestação dos agricultores e tal, mas não teve essa comoção. Que inclusive essa do Carrefour bateu em boicote popular também. Não foram só as instituições. Teve gente que falou, não compro mais um Carrefour e tá acabado, entendeu? Baixou. E aí os caras começaram a ficar, começou a faltar carne em algumas lojas, e os caras falaram, vamos nos ferrar aqui. Exato. Porque os produtores também falaram, então não vamos vender também. Não, se não serve para a França, não serve para o Brasil também. Não serve aqui também. Beleza. Eu acho que tem um medo aí geral, sobretudo dos europeus,
europeus em relação ao Brasil e outros países daqui, porque justamente por isso, a gente tem muito o que explorar, né? As nossas reservas são meio quase infinitas. Então os caras têm que dar algum jeito de barrar isso. Então eles vão criar essas coisas ambientais, dizer que o Brasil é o que mais desmata, é o que mais polui, é o que mais não sei o quê, para tentar frear o desenvolvimento brasileiro. Tem muito para desenvolver ainda. Tem muito que fazer. Que coisa que eles fizeram já, desmataram eles já tudo, detonaram o que eles têm, né? Agora, é interessante a gente falar do governo, né? Porque nesse caso o governo ficou do lado dos agricultores, né? Do lado da soberania, vamos dizer. Na mesma semana em que vendeu aquela coisa de urânio para a China. Para a China, que assim, é uma das coisas mais absurdas em termos de soberania que eu já vi. Assim, não, é pior, vendeu uma reserva que é rica em urânio e outros minérios. Nióbio, parece que tem. Exato. O nióbio, que tiraram tanto sarro, né? Exato. Nióbio. Né? O nióbio, grafeno. Exato. E aí, uma pergunta que não quer calar, a pergunta que não quer calar, que todo o povo está fazendo, eu estou ouvindo, olha aqui, ó, o povo aqui. O clamor das ruas. O povo aqui como isso afeta o Grêmio? Assim, e eu com isso, tá bom, o francês reclamou da carne aqui do agro, se o agro não vender, o que importa para ver? O que importa o chinês comprando urânio, né? O que muda na vida do cidadão comum, do cidadão médio, né? Porque o agro, e aí o Arthur, o homem do numerinho, o homem da economia, ele vai saber responder muito melhor. Mas o agro assim, boa parte da economia brasileira é o agro. O agro e exportação de minério e etc, etc. Então, quando você dá uma porrada desse tamanho no agro, você tá... os esquerdistas vêm falando que o agro emprega pouco pro tamanho que ele tem, mas acho que 19%, se não me engano, dos empregos no Brasil é gerado pelo agro. Pouco. Né? Pouco. Então, que eles têm 19 de 100, nossa, é pouco. Deve ter uns 20 milhões de empregos. Mas não, acaba isso. Não, mas é que eles sempre falam, porque tem muita automação, então proporcionalmente ao dinheiro que eles ganham, eles estão empregando pouco. Então eles deviam ser menos eficientes para te agradar mais. Enfim, aí sobe o preço da comida. Enfim, mas aí então tem essa história. O agro gera um monte de emprego. Evidentemente, a riqueza gerada no Brasil pelo agro não é que nem o dinheiro que vai para a Bet, que o dinheiro que vai para a Bet vai direto para o paraíso fiscal e vai embora. O agro ainda tem algum reinvestimento no Brasil. Tem aquela coisa toda de que os caras têm conta fora e etc. Muitos não... Tá bom. Mas o cara tem que reinvestir no próprio negócio, de qualquer jeito. De alguma maneira, algum dinheiro ele gasta aqui também e volta para a economia, né? Então... o pacotão do Haddad vai piorar também um pouco a coisa, né? O dinheiro vai mais para fora. Exato. Não, porque se você pensar bem... porque os milionários vão botar dinheiro fora. Mas se você pensar bem, o cara que... a Bet, é o exemplo máximo, né? Porque eu ia falar também do Carrefour. Mas quando o cara aposta na betting, o dinheiro inteiro sai daqui. Não tem ninguém que trabalhe numa betting aqui, a não ser os influencers. Os influencers que faturam mole. E o dinheiro vai todo para fora e não tem. Você imagina que numa fazendinha, que não seja nem do grande agro, uma média, quanto ele vai ter que empregar, no mínimo, para o cara, o capataz lá, ou sei lá, coisas assim. E aí, dentro disso, esse cara vai gastar no mercadinho da esquina. Esse cara, tem que pensar nessa coisa da economia real, né? De quanto, então, no caso das bets, no caso, inclusive do Carrefour, porque é engraçado, a gente não vai vender só para o Carrefour lá fora, tudo bem. Só que aqui dentro a gente está vendendo e o dinheiro do Carrefour vai para os acionistas lá fora. Sim. Então, exatamente. Tudo bem, aí tem um pouco dessa coisa da economia tem aqui. Acionista do mundo inteiro. Sim, mas... Exato. E tem um outro detalhe também, a questão do desenvolvimento tecnológico e tal. O setor agropecuário brasileiro é um dos... tem um desenvolvimento tecnológico que assim, é de nível global mesmo. Inclusive de inteligência, de tecnologia. A Embrapa é um desses cases de sucesso do Brasil, né? Então, assim, não é pouca coisa, né? Diga lá, Arthur, que você está se coçando aí para falar. Olha só, eu vou voltar ao negócio que você falou, Lucão, do Carrefour, que os franceses chamam de Carrefour, né? Francês, a gente aqui no Brasil chama de Carrefour, mas é Carrefour. Carrefour, Mas que é encruzilhada, né? Carrefour. Encruzilhada. É que aqui Carrefour. confunde com o jogador, por isso que a gente... Exatamente, Carrefour. Mas o Carrefour, ele quer o seguinte, falou, foi uma atrapalhada
né, estratégica e tal. Eu acho que não foi não, cara, porque até pelo seguinte, se você for ver, eu acho que foi até pensado, só que eles esperavam outro tipo de reação, uma reação meio realmente do nosso espírito de cachorro molhado, né, assim, de cachorro e tal, de vira-lata. Por quê? Porque o Macron estava no Brasil, aí o Eduardo Paes fez aquela firula com o cara, andaram na praia de Copacabana, correram juntos, todo aquele soft power, né? Os jornais, nossa, o Macron adorou o Rio de Janeiro, o Macron é isso, o Eduardo Paes parecendo, como eu escrevi no Twitter, flanelinha de carro na rua, quando vem carro importado, né? Vem todo feliz, serelepe. Depois o Lula recebe o Macron, a Janja tenta tirar foto, todas aquelas palhaçadas, né? Que circularam. Aí, nessa semana é que o cara do Carrefour faz isso. O que eles devem ter falado? Cara, a reação do Brasil vai ser a seguinte: a gente vai dizer que não vai mais comprar carne do cara aqui fora, na França, vão perguntar por quê. A gente vai dizer, não, que o Brasil não segue as pautas ambientais, o Brasil não sei o quê. Se vocês seguirem, nós vamos comprar. E aí eles vão entubar essa legislação ambiental, né, que está sendo imposta também para os agricultores franceses. Teve um cara no meu Instagram que entrou e falou assim, mas um dos deputados que falaram que a carne do Brasil é muito ruim foi um deputado de direita, da França. Falei, sim, está defendendo a França, o cara. seu agro, claro. Ele vai falar mesmo, só que ele mesmo também percebe que existe uma armadilha aí, tanto que ele é contra a política ambiental, porque os caras estão insatisfeitos por causa do aumento de custo da política ambiental de lá. Aí eles falam, o Carrefour fala, não vão mais comprar do Brasil, tá? Aí o Brasil entuba a política ambiental para poder vender pro Carrefour, e aí o cara vai dizer lá, tá viu que tá tudo bem? O que você vai pagar de aumento de custo aqui, o Brasil também vai pagar. E eles emplacaram a agenda deles. Eu acho que o que foi inesperado para eles foi a reação da população, né, inclusive Twitter, da direita e tal, em função do tamanho da farofa que o Lula estava fazendo para eles, entendeu? Então, eu acho que isso é que pegou os caras de surpresa. Agora, um comentário que eu queria fazer rapidamente... Opa, voltei. Um comentário que eu queria fazer rapidamente na questão dessa concessão que foi vendida para a China, tá? Ela tem vários absurdos, porque ela é urânio, mas ela é estanho, tem várias coisas grandes ali. E a China, se você olhar, não foi só... O Brasil não ganhou nada com isso, porque o cara pode pensar, a gente vai ganhar 300 milhões de dólares. Na verdade, a China comprou de uma mineradora que já tinha comprado essa concessão em 2008 e que é uma mineradora peruana. E na China eles estão investindo no Peru mais de 11 bilhões de dólares em 7 projetos de mineração, eu falei isso no último GEL, eu acho, em 7 projetos de mineração, onde em várias cidades, em que eles têm, por exemplo, mais de 73% desses investimentos vão para o cobre. E aí eles estão montando aquele mega porto que eles anunciaram agora na APEC, que foi até no Peru, que foi essa cooperação, né, que é a Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico, e que o Xi Jinping foi pessoalmente no Peru ver esse porto, que é o mega porto de Xangai, tá, que foi um investimento também de uns quase 4 bi de dólar, totalmente feito pelos chineses, inclusive todas as empresas contratadas são chinesas, os fornecedores, foi a ZPMC, que é de Porto, a BW, né, de BW Trucks, de caminhão, a Huawei 5G, todos os caras, e ela é administrada pela COSCO Shipping, que vai ser uma estatal chinesa. E o objetivo dos caras é montarem uma Singapura, fazer do Peru uma Singapura da América Latina. Então, entendendo isso, o que os caras vão fazer? Eles vão comprar a parte de mineração da Amazônia ali, que tem todos esses ativos, ainda além, né, de pagarem para o Peru, eles vão escoar tudo isso por esse mega porto de Xangai. E vão usar o caminho do Pacífico. Quer dizer, cara, passar a mão na nossa descaradamente. Exatamente. Né? Uhum. Pois é. Fala. Não, é que eu lembro que tinha um papo que os liberais falavam muito antigamente, que devem falar ainda, mas a gente não tá ouvindo. Esse negócio de proteger o mercado nacional, que não sei o quê, que a gente tem que exportar. Isso é coisa é uma mentalidade mercantilista, ultrapassada, e etc, etc. Pois bem, quando a gente não protege, aí a gente tá agindo de uma maneira mercantilista, porque a gente tá falando, olha, eu tenho um minério aqui, eu vendo pra você e você me dá o seu recurso. A gente não tá desenvolvendo nada aqui, não tem desenvolvimento tecnológico, não tem nada. Eles estão desenvolvendo lá. Porque eu nem sou contra vender essas coisas, não vender tudo assim estrategicamente, mas vender de vez em quando, desde que tenha um contraponto, porque, cara, dinheiro, na boa, se você explorar aquilo, vai dar muito mais dinheiro do que esse dinheiro que a gente ganhou agora vendendo. Então,
o contraponto poderia ser, sei lá, tecnologia nuclear, por exemplo, poderia ser um contraponto. Sim. Pô, aí vale a pena, você tá ganhando alguma coisa a mais. Agora, você tá vendendo por migalha um negócio e pronto, acabou. É isso. Acabou, é muita burrice. Acabou. Exatamente. Vai gastar dinheiro, inclusive, com... Você acha que esse dinheiro vai parar no exatamente. No Brasil? Não vai. O que você ia falar? Eu só levo liberar a sério. O cara fala assim, eu sou liberal e sou contra o protecionismo. Eu só levo o cara a sério se ele pagar aluguel pro pai. Cara, nunca ter pedido pro pai pagar o colégio, a universidade, não ter pedido viagem. Se o cara pagar aluguel pro pai, eu trabalho, eu pago meu aluguel, o pai nunca me deu nada, eu então reembolsei ele, aí eu acredito que o cara leva a sério o livre mercado, a concorrência, não sei o quê. Embolsar agora, a fralda também, viu? Não é só aluguel, não. É isso. Reembolsar tudo. Não precisei de suporte paterno nem de apoio para eu crescer. Foi no livre mercado. Aí eu acredito que o cara realmente ele leva a sério aquilo que ele acredita, entendeu? Se ele não pagar aluguel pro pai, eu já não acredito. Pô, mas tem cara que conseguiria. O Valtinho Salles consegue com uma grana, 4,5 bilhões de dólares, dá pra pagar um aluguelzinho. Aí ele vai te refutar. Não, mas consegue, ele não paga. Ele é autêntico, ele é autêntico comunista. Ele gosta de viver o trabalho dos outros e ficar rico, entendeu? Mas eu queria voltar para essa coisa porque a gente precisa pegar o fio, né? Da onde que começa isso aí, né? Porque toda a bagunça... Não, só um ponto, que o dano causado aí não é nem só de recebemos dinheiro e a gente não desenvolveu uma indústria aqui que vai gerar emprego. É o seguinte, se você só vende matéria-prima bruta para fora, você subsidia, por assim dizer, o desenvolvimento lá fora, e aqui no Brasil você não tem empregos de qualidade sendo gerados. Né? Então, os cérebros brasileiros que teriam capacidade de construir alguma coisa aqui, não é que a gente só não constrói, a gente está levando as nossas pessoas que são capazes de construir para fora. Então você vende minério, você exporta a gente, e aqui no Brasil vai ficando o quê? Vai ficando... a gente vira uma ilha um fazendão, uma grande fazenda barra pedreira. Pra nego vir aqui, minerar, pegar comida e ir embora. Mas isso é aula massinha 1 de economia na 8ª série, você aprende isso. Mesmo. Que é muito melhor você vender o produto, né, depois de alguma coisa aqui nele, não a matéria-prima. Óbvio, isso até liberal deveria saber disso, mas não, eles sabem, né? Eles só não querem dizer. Mas eu quero voltar para o cerne da questão, porque no final, quando eu ouvi a notícia a primeira vez, eu falei, tá certo, né? O francês tem que defender o agro deles, ele tá fazendo o papel dele, e a gente tem que defender o nosso. Na verdade, é um chumbo trocado ali que tá certo, cada um defendendo o seu lado. Só que isso tem um histórico. Uma origem muito anterior, que me lembra aqui o brasileiro falando assim... saiu uma pesquisa agora, não sei o quanto essa pesquisa é confiável, que o brasileiro fala, a gente tem que aumentar os impostos dos produtos industrializados que fazem mal para a saúde. O cara não fala em cortar o imposto do que é saudável. Ele fala em aumentar o imposto. Então é mais ou menos assim, lá na Europa, a gente está cheio de coisa de ambiental, de leis ambientais, sanitárias que a gente tem que seguir, que são absurdas muitas vezes. Então, ao invés de falar assim, não, eu quero menos leis ambientais para mim, você está querendo botar mais lei ambiental para os outros. Então, assim, todo o cerne dessa questão, a bagunça toda, começa quando o cara... Não é que ele está defendendo só o agro, ele está defendendo essa agenda de um monte de controle em cima das pessoas. Então, realmente a gente tem que atacar isso. Isso do lado brasileiro, você diz? Não, eu estou falando, o francês, ele está defendendo a agenda do controle. E o brasileiro, a gente se defende disso e também apoia o nosso agro. Mas, no final... A questão não é o agro contra agro, a questão é a agenda da ONU, é a agenda ambiental. Né? Isso é que a gente tem que ficar... Toda a produção agrícola, né? Do mundo. Duas agendas contra o agro. Exatamente. E essa coisa que o Arthur falou, que olha, eles fizeram isso porque eles estavam esperando que o Brasil fosse ser o vira-lata caramelo global, né? Todo murcho, tudo... Eu tenho um desse, ele é assim mesmo.
o que acontece é que é o seguinte, a gente sempre fez isso, né? O Lula chama o Macron aqui, corre de mãozinha dada na Amazônia e não sei o que lá. E o Biden. Exato, o Biden fica lá, o Biden se perde na floresta, não volta mais. Diz que ele tá lá até agora. Tá lá até com os índios. Não, que índio, tá com o pessoal do Avatar lá. Ah, é verdade. Índio é coisa Não, ele tava com os índios. A partir do momento que ele tomou aquele mariri estragado, ele foi com o pessoal, ele tá com o pessoal do Avatar. Mas aí, Então eles esperam essa... Exato, tanto é que, olha, quando o Macron veio aqui, teve aquela lambeção toda, aquele espetáculo na mídia, aquelas fotos ridículas, e o Lula falou assim, então, agora que a gente fez isso aqui tudo, você veio aqui, viu o índio, etc., minha mulher, a gente... Vamos fazer um acordo aqui, olha esse acordo aqui da União Europeia com o Mercosul, que legal. Olha que legal esse acordo, né, Macron? Fala aí em público, que o Macron não decide, né? Mas fala aí, apoia o acordo aí em público. Ele, esse acordo é uma merda. Essa foi a reação. Exato. E ele não, assim, em linguagem diplomática, o que ele falou foi essencialmente, esse acordo é uma merda. Ruim, não apoio. E é sempre o que a gente ganha. O Brasil, ele tá sempre tentando agradar gregos e troianos, em troca de migalha, né? Então puxa o saco do Ocidente aqui, com a agenda ambiental, agenda 2030, etc., se submete completamente. Aí vai lá nos BRICS, chega nos BRICS e dá uns gritos anti-imperialistas de vez em quando, e faz essa cena que a esquerda, que se diz mais nacionalista, sempre fez. E na prática fica ali, se vende para um lado e dá o apoio externo, exotérico para o outro, ganha algumas migalhas, e no final das contas... Cara, você tá falando... Então, não desenvolve nada aqui, não olha para dentro, né? Justamente o que surpreendeu os franceses e até nós mesmos. Ontem mesmo Lula falou que o acordo vai ser assinado de qualquer jeito, porque a dona lá da União Europeia, não lembro o nome dela. A Ursula. Ele falou, ela tem procuração para assinar esse acordo. A Vanderlei. Ursula von der Leyen. Ela tem procuração para assinar esse acordo e a França não apita mais nada. Ele falou assim, com essas palavras, a França não apita mais nada. Ou seja, parece que ou aquela história do clone do Lula é verdade, né, que é outro que está falando. É outro cara. Ou ele realmente se posicionou agora mais firmemente, né? Que assim, ele está se posicionando a favor da União Europeia, o que não é muito diferente do que ele sempre fez. Também tem agenda. Da União Europeia não. Tipo, a União Europeia vai aceitar, ele está falando ok, sim, então tudo bem. Não, tem resistência em alguns países da União Europeia, mas não como na França. A França diz que não vai assinar, que não quer assinar. Mas a França não assinar não quer dizer nada. O que eu acho legal, porque quanto menos união tiver nessa União Europeia, melhor para todo mundo. A desunião europeia é bom para todo mundo. Inclusive para eles, para a França, para nós, para todo mundo. E na Europa tá acontecendo essa história de que os caras estão se sentindo meio que usados dentro de certos setores, mais à direita especialmente, estão se sentindo usados pelo establishment ocidental, né, esses organismos multilaterais, etc, etc. Tá rolando uma reação, só que essa reação, parte dela, ela também vem porque assim, a hipocrisia dos caras, a mentira, ela é muito patente, né? Porque assim, ó, por um lado, até os anos 90 dava para acreditar um pouco, agora... Olha, por um lado, os caras vêm naquele papo de Lula, a Amazônia também é minha, cuida aí, etc. E o Lula, a Amazônia não é só do Brasil, né, não sei o que, etc. Olha, os agricultores aqui não podem produzir como antigamente, a gente tem que expropriar a fazenda, foda-se. Teve um papo desse, inclusive, na Holanda, né? Na Holanda acabou. Tem que expropriar Nem sei a fazenda. Se aconteceu. Né? Acho que não aconteceu, mas era uma possibilidade, né? Foi levantada a possibilidade, tem que expropriar a fazenda porque tá produzindo, o boi tá peidando muito aqui, ninguém aguenta mais. Só que ao mesmo tempo, ao meio ambiente, etc. Só que ao mesmo tempo, os caras vão lá e acatam sanções dos Estados Unidos em relação às quais eles não têm nada a ver, em relação, por exemplo, ao gás russo, e queimam carvão para gerar energia. Né? Então, assim, olha, o que gera mais dano? Se todo o grande negócio é o meio ambiente, né? A grande preocupação. É o grande risco, né? Que em torno do qual a humanidade tem que se unir. Então, desculpa, mas essa
da OTAN com a Rússia é muito menos importante do que evitar queimar carvão e jogar gás carbônico na atmosfera, né? Deveria, então, na cabeça deles, exatamente. Então é uma coisa que é um pouco ridícula, né? Quando é para atender a certos interesses geopolíticos, militares, etc., que se lasca o meio ambiente, né? E aí fica claro que não é sobre o meio ambiente, é sobre controle, é sobre essa agenda internacional desses organismos. Sim. Porque eles quem são sempre defendidos no final das contas. Ô, Lucão, eu costumo dizer que o Brasil, ele absolutamente sempre, foi escravo das necessidades e refém das circunstâncias. E sempre nós pegamos uma carona nesse ciclo de liquidez internacional, que é a grana que vem de fora. E nunca teve um ciclo, né, que a gente pegava carona do ciclo de liquidez com algum projeto de desenvolvimento real. É sempre sob a tutela aí do Tesouro Nacional, Banco Central, organismo internacional, com a bênção das elites locais. Isso é a história do Brasil, sinteticamente, para mim. Agora, o Lula, cara, nessa que você falou, o Lula chegou e falou que a Amazônia, o Macron não apita em nada. Cara, o Lula, eu acho que ele chegou no nível de calhordice, porque já não é nem que ele é mal político, né? Esquece isso, ele é calhorda, porque, cara, ele assinou recentemente não sei quantos acordos com a França, botou em sigilo, inclusive acordos nucleares, quando convém na Amazônia, fez esse carnaval com o cara, óbvio, na mídia, né, com o Eduardo Paes e tal, mas já assinou uma porção de acordo com a França, tem feito uma relação carnal com a França, só que ele faz isso. Na hora que é pra mídia, ele fala assim, não, eu vou reagir aqui para dizer que a França não apita em nada, né, nesse acordo. E a gente acaba esquecendo das coisas. Cara, esse acordo, ele foi assinado, não sei se vocês se lembram, foi celebrado pelo Temer. O Temer falou, assinamos o acordo do Mercosul, procura no Google aí. Sim. E ele falava assim, esse acordo está sendo discutido há mais de 10 anos e 15 anos e o Brasil não fez nada. Eu, como 2 anos como presidente, resolvi o acordo do Mercosul. E agora ele vai ser assinado de novo com o Lula, que já está quase acabando o mandato. Então como é que a França não apita em nada? Apita, cara, apita sim. Apita, e tanto é que ele fica passeando com o Macron. Mas a gente se engana, e a mídia fica enganando, cara. Daqui a pouco, daqui a 5 anos, vão dizer de novo esse acordo do Mercosul, vai vir outro cara, não, agora tem um acordo com o Mercosul e a Europa. Pô, ninguém mais aguenta. Que nem a gente Eu acho que depois dessa história a pressão vai ser grande para assinar. Quer dizer, não digo do governo brasileiro, mas eu acho em geral. Mas a gente estava falando, a memória da imprensa, né, e assim, hoje com o Google é ridículo, mas eles falam, a gente estava ouvindo uma americana, na TV americana, falando que é a primeira vez que um presidente visita a Amazônia e não sei o que, falando do Biden na Amazônia. A gente até ouviu umas 2 vezes, falou, cara, ela falou isso mesmo, porque, porra, o Roosevelt aqui, sei lá. Passeou de canoa. É verdade. Mas a questão é que essa coisa da memória, né, os caras é isso aí, daqui a 2 anos, vamos assinar de novo. A primeira vez, nunca antes na história do Brasil, a primeira mulher não sei o quê, o primeiro negro não sei o que lá. O negócio do ministro do Supremo, o negro. Como é que era o nome dele? Joaquim Barbosa, o primeiro negro. Já tinha tido. Então, assim, essa coisa. Só que a grande maioria das pessoas acaba. Tá na mídia. Disseram aí e passou. Cara, o cara. Pelo amor de Deus, o cara trabalha lá das 8 às 18, pega 3 horas de condução. Ele ouviu ali na mídia, a primeira coisa negra, legal, a primeira coisa negra, ele vai lá pro trabalho dele. Que antigamente eles disfarçavam mais, né? Parece que trabalhavam mais, né? Não sei também. Você tá passando pano porque você, de repente, se errar, você vai alegar isso. Eu digo, as pessoas. Ele tá falando das pessoas. Vai fazer o quê? O cidadão normal. O cidadão normal. É por isso que passa. Tá, entendi. O cara vai pesquisar. Será que é? Pô, ele não tá pensando nisso, velho. Não, entendi. Tá fazendo outra coisa. Entendi errado, burro. Fui moleque. O cidadão, fui moleque. O cidadão vem aqui, chega pra gravar o programa. Tem cheio de coisa na cabeça. Mas eu sempre me pergunto, qual é o... Porque assim, eu tenho uma dificuldade enorme de entender que é só por poder essas coisas. E pelo jeito né? Acho que é. É só por... O Arthur deve saber melhor. Porque, cara, você pega e trava todo tipo de desenvolvimento, inclusive na Europa, levando pro mundo, né? Pro mundo, então, mas assim, ao mesmo tempo, a China não faz isso, a Rússia não faz isso, o bloco lá do lado leste,
Cara, os caras estão dobrando a aposta cada vez mais. E será que eles, é uma falta de visão, ou é algo realmente planejado para que o Ocidente imploda e aí os caras passem que nem um rolo compressor por cima? Porque ainda tem isso, o cara nem pensa nos próprios filhos, né? Pois Porque é, uma isso hora, que eu tô- cara, por mais que você esteja isolado no seu castelo de cristal, uma hora, Cara, bicho, a vem, população vem. é muita gente, É uma hora vai gente. chegar lá, uma hora o cara vai querer ir num cinema, vai ser assaltado, uma hora vai, sabe? Tipo, Não, essa o cara coisa vai ter chega problema. no cara. É o, na vida o problema. filho o pai do Bruce Wayne. Exatamente, Assim, exatamente. e aí, ao mesmo tempo, você vê toda essa a migração em massa, né? Que é, sobretudo, de origem islâmica, que os caras vão povoar aquilo ali em já. breve. Isso aí já não tem mais volta, eu acho. Então, assim, realmente, os caras, eles, por controle, Quase eles cegam, né? E acabam se enfiando. Porque, cara, a hora que entrar é isso. O Macron, se entrar os cabeças de toalha lá, ele não fica, meu. Imagina. Na maioria, esses caras vão ser tudo tudo degolados. degolado, isso aí. Se bem que na França degolar já é Já é uma- cultural, né? é cultural. Cultural, tradição. então, vai ser uma nova. É que não é um plano do Macron. Vai ser uma nova mas ele tá ali, Essa é a né? coisa, exato. Ele tá fazendo o Ele é plano um acontecer. peão. Olha, a gente tem que lembrar uma coisa que é bem curiosa. A gente tá falando desse bloco que não segue essa linha, etc. Uma parte da liderança desse bloco fazia parte da elite ocidental do Fórum Econômico Mundial e é uma espécie de uma elite autocrítica. Então, o Putin fazia parte do Young Leaders do Fórum Econômico Mundial. Ele era dessa turma. Então, ele não é um outsider. Ele é uma pessoa que olha para aquilo ali e fala, velho, Não vai. talvez isso aqui não seja o melhor caminho. Bom, o Trump era um nova-iorquino Exato. típico, né? Tipo, A small loan of $1 million. Né? Fala, Então, Arthur. Mas você tá ele, aí? Desculpa. Não, mas o Putin não me parece assim, só ser um cara bem intencionado. É assim, olha, eu acho que essa é a melhor maneira de eu dominar fazer essa a manutenção do meu poder é uma maneira mais deixar os populista caras e menos... deixar os caras se ferrar mesmo. Não é destruir a população e colher os espólios para que eu fique aqui isolado e sobreviva uma pequena elite com automação e não sei o quê. Essa sociedade aqui vai me trazer problema. Eu tenho que fazer outra coisa. Sim, exato. Fala, Arthur. Então, eu concordo exatamente com esse ponto aí, Lucão. Eu acho que você matou a pau nessa. Que é o que eu acho que esses caras pensam hoje, que é essa elite maior, ela veio uma história que vem desde da queda das monarquias aqui, né, dos impérios, etc. E que sempre teve, por parte, mesmo o povo que tinha uma boa relação com a monarquia, e alguns sentem saudade, etc., mas eles sempre eles têm a percepção que a monarquia, por exemplo, e o próprio rei, ele tinha ali uma limitação, o cara não podia entrar. Então você até tinha uma lei na Holanda que se o rei invadisse a casa, né, de um cidadão comum lá, de um holandês e tal, e fosse injusto, o povo podia ir atrás do rei e decapitar o cara, entendeu? Então havia um equilíbrio, não tô dizendo que a gente tem que voltar esse tempo, nada disso, né? Muito embora tem coisa que a gente gosta, mas havia um equilíbrio. O que acontece é que exatamente por você ter muita instabilidade social, assim como eu percebo hoje, estando esse tempo mais aqui, você teve a instabilidade da queda, né, que acabou sendo feita por causa da Primeira Guerra Mundial, das monarquias, etc. Depois teve a Segunda Guerra Mundial, você teve um período de reconstrução da Europa. Tem uma turma que vem dessas gerações, né, que vem e vira e fala assim, cara, agora eu quero um pouco mais de calma, de equilíbrio. E a ideia de uma sociedade planejada não é ruim. Aí muita gente se engana no Brasil e fala assim, porque na Europa, pois, são mais humanistas e tem uma visão de fato, né, de uma distribuição do bem-estar social. Por uma parte é verdade, mas muito mais, não porque existe um poder constituído que tem pena dos caras, mas que se o cara não tiver, borbulha. É o que está acontecendo na Alemanha. Aqui existe uma tradição, quase um DNA, de se a coisa não estiver boa, vai borbulhar. E o pau vai torar mesmo, né? Como acontece na Rússia, na Alemanha, como está acontecendo agora na Romênia. Então os caras se levantam. Na França, ele não fica lá ouvindo e reclamando do Estado apenas.
Agora, é uma mentira, é uma parte dessa ideia desse igualitarismo que o europeu fala, assim como na educação também tem vários pontos, é uma mentira, porque existe aqui elites muito bem constituídas, é que o cara não faz show-off, que nem Miami, nem em São Paulo, não fica no show-off, mas o cara, ele cria um fosso, meu amigo, de distância. Ele fala, ó, você merece respeito, etc., mas entenda, você tá aqui e eu tô aqui, e nós não somos iguais. Entendeu? Então isso é muito visível em várias relações de vários países na Europa, desses caras que comandam essa economia planejada. Então quando a gente fala assim, pô, mas será que o Macron, esses caras realmente estão... Realmente, eles estão fazendo só para o poder, arrumar isso, evitar a estrutura, que o país se desenvolva só para o poder. Não, eu acho que é por aí, respondendo o Carlão, para mim é por segurança. O cara fala assim, eu já ouvi, né, meus avós viveram inúmeras, e eu agora quero uma segurança, mas uma segurança para mim e para os meus filhos. Isso significa economia planejada, isso significa deixar o terceiro mundo no terceiro mundo, entendeu? E não me chateiem. E esse fosso que eles têm aqui, às vezes, de classe, eles querem fazer entre países. E isso é o que eu sinto hoje, estando por aqui na Europa. Posso estar sendo injusto, mas é o que eu sinto hoje. Me parece um pouco um plano meio burro, né? Porque ao mesmo tempo que você fala que você quer segurança, não sei o quê, você está deixando entrar um monte de imigrante com uma religião absolutamente distinta da sua, uma religião muito mais, mais que rigorosa, uma cultura rigorosa, que não está a fim de conversar, não está a fim de dialogar. Isso tem Eu acho que não é à toa. É só alguma ponderação rapidinho, Lucas, desculpa. Eu acho que não é à toa. Isso é o uso das pessoas como arma. Eles sabem o que estão fazendo. Eles não estão entrando de bobeira. Eles estão entrando para deixar a coisa subir a temperatura, para ser um momento em que só o uso de uma violência e de um controle quase que irrestrito sirva para apoiar isso. E as pessoas concordarem. Porque muita gente no início falava assim, coitado do cara aqui, o cara de Bangladesh, o menino que veio do Líbano. Tinha essa discussão. Até o dia que o cara chegou aqui, vai estudar menina, o outro matou o cara, o outro queimou o malandro. Aí você fala, cara, peraí. O cara não veio do Líbano, realmente até vem um ou outro com essa vontade, mas assim, em massa, em Bangladesh, só veio, meu irmão, só veio o nego tacar fogo, ladrão, tem algo errado, porque esse movimento de massa é um movimento que é patrocinado por alguém, até para você viajar, arrumar um canto, precisa de uma estrutura para você se organizar e poder fazer isso, a não ser que tenha alguém que te dê o caminho das pedras. Exato. E aí, quando isso acontece em massa aqui, o cara que estava com pena do menino do Líbano e do coitado do cara de Bangladesh, começa a dizer, irmão, isso aí não tem jeito, temos que aumentar a polícia, só enfiando a porrada. E aí, só que os caras não estão fazendo nada ainda, mas você sente já um ânimos, que é o que está acontecendo, por exemplo, aí você pega na Alemanha, na Áustria, a Alemanha subiu na bastante, própria França. Mesmo na França. A França hoje fechou a fronteira, cara. Se você estiver aqui no espaço Schengen e não estiver totalmente legalizado e for para lá, você não entra. Então eles estão fechando a fronteira. Daqui a pouco vão justificar a porradaria em nível máximo, entendeu? Quer dizer, vai aumentar o Por isso que eu acho que não é à toa. Vai aumentar o poder do Estado, eles vão... Do controle, do controle do Estado, eles vão conter essa revolta, enfim, desse... E vão sair de herói. E aí vão sair como heróis e vão impor as suas condições para que a gente se submeta a tudo que eles querem. E aí você tem justificativas, porque todo processo de mudança social é como fosse um processo alquímico. Você tem um composto... Você tem um composto ali que está sólido e estável. Você precisa mudá-lo. Como é que você faz? Primeiro você o dissolve. Primeira bagunça. Você tem que ter uma dissolução. Para ter dissolução, você tem que ter um elemento de instabilidade e tal, que é o derreteu mercúrio o e tal. negócio, Exato. Então, você insere esse elemento de instabilidade que vai dissolver aquilo e depois a dissolução você coagula numa coisa nova. Né? E aí, o que acontece? Tem múltiplos níveis de justificativa para isso. Para olha, é a compaixão com o coitado que tá lá no meio da casa dele explodiu, olha que merda, traz ele para cá. Pro progressista, que o progressista fala, traz o cara pra cá, mas a religião dele é bizarra, ele vai me destruir aqui. Pro progressista tem uma outra justificativa, que é o seguinte, olha, a ordem vigente, a ordem opressiva ou vigente, que não é a sua progressista, que eles nunca estão no poder, mesmo que eles estejam, a ordem vigente, cultural, é a ordem cristã.
esses caras islâmicos são fundamentalistas religiosos? Podem até ser, mas eles não são os cristãos que dominam aqui. Então você, os trazendo... Eles você também estão como oprimidos Exato, aí exato. na gangorra. Eles têm uma ideologia opressiva, mas não é a ideologia opressiva dominante. Então eles causam uma... É meio que uma dissolução alquímica também. Agora, o problema dessas coisas é que existe o que você não controla. Exato. Apesar de eles quererem controlar tudo, Sim. eles não controlam. E a reação está sendo meio que, tudo bem, a Europa tá pedindo mais controle mesmo, Sim. só que não tá pedindo para eles, tá pedindo para os outros. Aí entra os Putin da vida, aí entra a direita, que eles falam de extrema-direita. É isso mesmo. Quando aconteceu aquela situação da Lava Jato aqui, aquilo também foi um processo de dissolução da ordem vigente brasileira. Você traz a Lava Jato, acusação de corrupção e tal, tinha muita coisa legítima, Claro, etc. Sim. No meio das falcatruas e daqui, que olha, a mídia estava em contato com o judiciário, teve todo um jogo sujo ali. A gente vê isso hoje claramente. Aquilo foi feito pra quê? Pra colocar tucano no poder, pra substituir os petistas pelos tucanos. O problema é que dissolveram e na hora de coagular de volta, entrou o Bolsonaro no meio. E aí, Mais um elemento de dissolução. um elemento de dissolução, só que não foi posto por ele. Exato. Não, então, Água não, no eles fogo. dissolveram, só que o Bolsonaro coagulou na nova não é direita. coisa, Ele coagulou na nova direita e eles falaram, não, tem que desfaz essa porra. Né? Entraram em pânico E aí de até novo. se juntaram pra isso. É isso aí. A gente já pode ir pros finalmente também, né? Exato. Tá bem... Podemos. Tá bem Só nisso. uma E aí- coisa... desculpa, sim. fala, continua. Então, e volta de novo. E aí você vê esse mesmo fenômeno acontecendo também na ordem global. Você olha, tem que desfazer isso aqui, que é o tal do degrowth, tem que diminuir a economia e tal, não sei o que, pra formar uma coisa nova. E aí, no meio dessa dissolução, o pessoal tá vendo e fala, cara, essa elite dominante, as classes dominantes atuais, o pessoal que tá fazendo isso aqui tá me gerando problema. E aí você tem um surgimento dessa direita internacional, etc. Você Aí tem vira os Orbãs da vida. Tem um Exato. elemento, né? Esse elemento que eles colocaram de dissolução, eles esqueceram de um outro elemento que eles deveriam ter pensado antes no controle, que é, por exemplo, a rede social, essa parte da internet, que é Eles uma estão coisa... tentando controlar. Mas estão tentando. Eles estão tentando, Sim. por quê? Mas já está um pouco tarde. Mesmo que eles controlem, eu acho que eles vão forçar, vai ficar claro que esse controle tem um motivo. Né? Um motivo assim, impedir que outras pessoas possam se manifestar. E eu acho que até o momento, surpreendentemente, a mudança mais tem sido pacífica, né? A mudança mais à direita, você percebe assim... Apesar por exemplo, deles dizerem que é uma violência não, política. exatamente. Né? Você pega a eleição lá, o Trump, apesar de tudo que eles falaram dele, que não sei o que, ele votou Eleito, da maneira como, né, democraticamente Sim, e tal, sim. e fez um arrastão. Você pega lá fora a Meloni, quando ela entrou, vai acabar com a Itália. A Itália está lá crescendo. Milei aqui, né, a Argentina começando a dar trabalho pra gente, né, com a economia. Pô. Sim. Tá caro comer na Argentina. Não posso mais comprar meus livros lá barato, porque tá tudo uma fortuna. Então, a propósito, aliás, tem a ver com... Você falou do Milei agora. Uma coisa que me intrigou foi justamente o silêncio do Milei, dos outros países do bloco do Mercosul. Porque o francês lá, o Bonparte, falou que não ia comprar, não era só do Brasil, era do Mercosul. E a Argentina E o Brasil saiu na frente, né, pelo agro, etc., gritou e deu certo. Mas, meu, argentino Milei, eu não ouvi uma declaração dele, assim, vai... Alguém tem alguma pista do porquê? Então, mas isso me intriga, eu queria saber se alguém talvez sabe. O liberalismo do Milei seja mais protecionista do que o nosso. Sei lá, o Milei também falando, temos carne aqui pra caramba, tudo bem. Ele tem uma formação no Fórum Econômico Mundial também, ele é um cara que é mais liberal, né? Não sei. Mas é curioso. Curiosidade. É interessante mesmo. O Arthur tem alguma Por que pista? o Milei não falou nada, Arthur? Por quê? Porque ele viu o que a gente falou, deixa os caras falar. Deixa o brasileiro, deixa que o Lula assuma esse BO aí. Foi isso? Você não está ouvindo? Não está podendo falar. Não está podendo. Não. Quer dizer, o Cogos não é uma solução para o Brasil. Né? Muito bem. Cara, eu tenho uma questão também sobre essas coisas que você estava falando porque o que a gente faz internacionalmente, a gente aceita meio que tudo, o que vem de fora e não sei o quê. Agora,
Por outro lado, eu vejo muita gente, tem amigos, inclusive, principalmente na direita, que fala assim, não, tem que romper com todo mundo, porque não dá pra confiar nos Estados Unidos, porque aqueles caras são globalistas mesmo, o Trump tá envolvido, né? E não dá pra confiar na Eurásia, porque por motivos óbvios que a direita não gosta da Eurásia. E aí, então, a gente tem que romper com todo mundo. Ou seja, um abre as pernas pra todo mundo e o outro não quer falar nem nada. Com ninguém. A solução, ao meu entender, é assim, não é abrir as pernas, é você negociar, só que negociar de um ponto de vista sabendo que a gente tem mesmo alimento para o mundo inteiro, para a China, para a Europa e até para os Estados Unidos, se bem que lá eles também são meio autossuficientes, mas assim, toda a Europa, Japão, essas coisas dependem um pouco do nosso agro. Pô, nós a gente tem esse poder. O que parece, às vezes, é que você tá lá com uma bazuca que você não usa e vem o ladrão e você fala, ah, tá bom, o que você quer? Você quer o meu celular? Pode levar, você quer meu... E falta pro Brasil o quê? Primeiro, olhar para si e falar, cara, eu tenho alguma coisa para barganhar ainda. Porque se a gente vender tudo para a China ou para quem quer que seja, a gente não vai ter mais. Sim. Então, o que é esse mesmo caminho? É a gente se posicionar um pouco mais firmemente, mas conversando com todo mundo e não fechar nem com os Estados Unidos, nem com a Eurásia. Porque se a gente fechar com um lado ou outro, a gente... você vai ser... eu vou deixar de ser vassalo desse projeto para ser vassalo desse. Eu falo, não quero ser vassalo. Exato. Tem muito, inclusive, desse pessoal nacionalista da alt-right brasileira atual, que é... Assim, o cara ele é submisso aos interesses do projeto russo, ou do projeto chinês, e disfarça isso de nacionalismo. Isso acontece mesmo. Mas o negócio E a gente vai desagradar todo mundo, é isso? O negócio é a solução cristã. É o seguinte, olha, a quem muito foi dado, muito será esperado. O que foi muito dado ao Brasil? Foi dado esses recursos naturais. Ora, qual é o dever primário de um pai? É prover para sua família. Né? Então, em primeiro lugar, a pátria deve considerar os interesses do seu povo. Mas é o seguinte, se um pai está andando com um filho e o filho dele tem um pão para comer e o filho dele está morrendo de fome, ele passa na frente do mendigo, o mendigo pede pão. Ele não pode tirar o pão inteiro do filho dele e dar para o mendigo comer e deixar o filho dele passar fome. Ele não pode fazer isso. Ele não pode deixar o filho dele passar fome. Ele pode se sacrificar para arrumar pão a mais e entregar também para o mendigo. Ele pode conversar com o filho dele, dar uma parte para o mendigo sem que o filho dele passe fome, mas pelo menos ele ajuda um pouco. É o quê? Não, ele está falando com... Então, existem soluções que, primeiro, você considera o interesse da sua família, no caso do pai, e dos seus cidadãos, no caso da pátria, mas você tem que saber que, ora, a sua família, seguindo essa analogia, a sua família ela não existe em isolamento. Ela está num ambiente social com o qual ela interage, né? Do mesmo jeito que você, enquanto indivíduo, se você ficar olhando só para o seu próprio umbigo, você vai ter problema. Né? Você está num espaço social e você tem que olhar para o bem comum. Então, do mesmo jeito que o governante deve olhar para o bem comum da nação quando ele olha para a política interna, quando ele olha para o globo, ele tem que ver o que ele pode fazer em consideração do bem comum em relação às forças globais também. Sim. Isso é um jogo delicadíssimo que é uma questão caso a caso. Sim. Em certos casos, vai ser mais vantajoso você desagradar mesmo dois projetos ali num tópico específico. No outro, talvez você cause uma repercussão global horrorosa se você simplesmente priorizar, eu vou me desenvolver aqui que se exploda o resto. Entendeu? Então, é uma coisa que tem que ser vista caso a caso, seguindo princípios claros. Eu acho perfeito. Quer dizer, nessa analogia, então, se o Brasil fosse um pai, o povo é um filho de 40 anos que ainda depende do pai para... Exato. Mora com os pais. E o pai dá tudo pro vizinho. Não, ele guarda, ele dá a mesadinha para aqui e o resto pros outros. Dá a mesadinha, exatamente, pro filho de 40 anos, e o resto pros outros. Mas, voltando à analogia, a gente tem um problema, que aí é aonde eu ia chegar também. Sim. A gente está numa família em que o pai chega para mandar quando o filho tem 40 anos, não é mais uma criança, e ele só tem 4 anos para cuidar do filho, depois ele vai embora. Então, assim, só cuida em 4 anos. Ou o projeto é um projeto realmente, e aí a gente tem que conversar, inclusive, com a esquerda, não tem jeito, de assim, em alguns pontos a gente precisa ter um norte. Em algumas coisas a gente... Em outras não, a gente vai discordar, mais social, mais não sei o quê, beleza, mas em algumas coisas a gente vai ter que ter um norte. E aí...
a gente tem um monte de nó já dado, que foi um problema do Bolsonaro. Ah, não sei o quê, porque vinha aquele pessoal, não vamos negociar com a China. Cara, se a gente cortar amanhã a China, né, não que eu ame a China, não gosto da China, mas se a gente cortar amanhã, o nego vai passar fome aqui. É isso que você quer? Não tem como. A mesma coisa, eu estava falando com um amigo sobre o Milei. Não gosto também do Milei, acho liberalzão demais, mas também não desgosto, acho que ele é melhor do que o que tinha lá. Só que assim, mas ele tá ainda negociando com China, com não sei o quê. Eu falo, cara, mas se ele não fizer isso, também, eu não sei até que ponto isso, mas aqui vendo de fora, o quanto isso ele tem uma obrigação até pelo seu povo, né? Ou o quanto isso se vendeu mesmo porque entrou dinheiro, tá tudo bem. Então, não é uma coisa simples de você... Não, tem que equilibrar pragmatismo, né, com a... Voltando à analogia... Com soberania. Eu pensei num negócio que é o seguinte, não é só que é um filho de 40 anos, é um filho de 40 anos que ao invés do pai ter colocado ele quando criança na escola, pra ele aprender a ler, não, ele pra ele ficou, arrumar a profissão, ele ficou dando doce. Dava um doce ali, o moleque vinha, pai, eu quero ver... Vai no fliperama, que é o tigrinho. Gasta lá. Pega aqui o celular. Exato. Então, assim, é uma... Ao invés de realmente, olha, usar daqueles recursos de maneira inteligente para desenvolver a criança e para desenvolver a nação, foi entregando. Que essa coisa de vender matéria-prima e enfiar o dinheiro enfim. Em coisas sociais. Exato. Vender matéria-prima é pouco dinheiro. Exatamente. Exato, então desenvolver. E essa é a mesma situação que a gente tem, né? Tem que olhar caso a caso, o caso da China. Não dá para romper com a China. Tanto é que os próprios Estados Unidos não rompem. Exatamente. Então, assim, o Trump não vai romper com a China totalmente. Eu vou romper aqui com a China e vou me submeter aos Estados Unidos. Tá bom, eles estão em ligação com a China. Inclusive, existem muitos casos em que a China age mais a favor dos Estados Unidos do que da Rússia. Mesmo estando no projeto, né? Tem aqui o Eurasiano, não sei o quê. Então, esse caso do TikTok, por exemplo, que aconteceu recentemente... Sim. Houve isso foi muito pouco noticiado na mídia brasileira, mas houve os Estados Unidos foram para cima do TikTok, dizendo que eles estavam priorizando, que eles estavam propagando desinformação conteúdo de extrema direita. Não, desinformação russa que visava influenciar o processo eleitoral. Né? Então, olha, o processo eleitoral americano está sendo influenciado por conteúdo de agentes russos no TikTok. E eles falam, olha, ou vocês banem isso aí, ou o TikTok não opera mais nos Estados Unidos. O que o aliado da Rússia, do projeto eurasiano fez? Foi lá e baniu todas as contas acusadas pelos Estados Unidos de serem agentes russos. Então baniu lá o RT, enfim, os veículos russos que tinham lá. Nos Estados Unidos foi banido do TikTok. Então, olha, é uma coisa muito prática. Olha, mas aí pode ser pragmatismo da China também, não? Exato, mas esse é o ponto. Essas situações ideológico, não são preto ou branco, exatamente. Você tem que ter os seus princípios, você tem que agir baseado neles, e esses princípios levam você... Só que faz parte desses princípios, não é que só não é ideológico. Você navegar na realidade. Exato, faz parte desses princípios não deixar a gente morrer de fome e não causar um caos no globo. Exato, não é nenhum nem outro. Né? Exatamente. É isso aí. Muito bom, rendeu, né? Rendeu. Perdemos o Arthur. Perdemos o Arthur. O Arthur agora, ele tá brigando com alguém, não sei com quem. Mas tá ótimo, né? Eu acho que os nossos espectadores vão entender que o nosso Arthur foi chamado pelos agentes russos e ele realmente não foi sequestrado, porque ainda conseguimos ver ele aqui, mas... Inclusive pela leitura labial, acho que ele tá falando letão. Letão, exatamente. Leitão. Ele teve que sair, mas eu queria agradecer a todos pelo programa, foi um programa excelente. Muito obrigado. Queria que vocês assistissem nossos outros programas, que são programas excelentes. Temos Trocando as Bolas, temos Não Dei, temos Cine Café Quinto, em Família, Cine Quinto, Filosofia e Cultura, Gracioso, do Arthur, como é o nome? O Arthur Geoeconomia, Puxando o Fio, Notícias de Quinta, e futuramente esses mesmos programas. E aí, se você
Porque isso também eu vejo muito. Não vou desinscrever do canal porque esse programa é horrível. Mas se você gosta do outro, é só você não assistir aquele que você não gostou e assistir os outros, porque tem de todo tipo. Tem programa pra protestante, tem programa pra católico, tem programa de esquerda, direita, esquerda média, família. Né? Não tem muito, de esquerda. Se você tá mais interessado nessa questão da geopolítica, da economia e tal, você quer saber de cultura pop, tem o Cine Quinta e tem o Não Dei. Nós vamos contratar uma bigoduda aqui para fazer um programa de esquerda, exatamente. Exato, vamos fazer um programa identitário. Uma bigoduda. Se você estiver interessado em nada, veja o Trocando das Bolas. Notícias de quinta também. Olha, o episódio dessa Seinfeld. semana... O nosso programa é a versão Seinfeld do quinto elemento. Do esporte. Alguém disse nos comentários. Vocês são Seinfeld tudo sobre nada. Esportes, nada. Muito bom. Até o próximo Quinto Elemento e nos vemos nos próximos programas e na nossa programação. Calma, não parem de gravar ainda. Editor, enfia isso aqui lá no começo. Abriu o áudio aí, alguém. Enfia no... Não. Enfia no começo. É o seguinte, antes de continuar o programa, eu queria dizer aqui para vocês que nós temos a versão sem censura deste mesmo programa no X e no TikTok. No TikTok não. No TikTok não tem... Mas estamos no TikTok, estamos de volta. Nosso voltar. TikTok tinha sido derrubado, mas voltamos. O Xandão restaurou. Restaurando. Estamos no X e no Telegram, para vocês assistirem esse programa sem censura, sem essas irritantes pausas nas nossas palavras. Então, se vocês também se irritam assim como eu, vocês vão para lá. Se não, fiquem aqui e continuaremos a nossa programação normal. E o melhor do carnaval. Iha!